Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vensteg. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 9 de janeiro e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Joseph Smith História, parte do versículo 20. Bom, o que está acontecendo um pouquinho antes aqui é que Joseph Smith, ele teve a primeira visão dele, ele viu Deus o Pai e Jesus Cristo. E Jesus Cristo orientou ele como ele deveria proceder daquele momento em diante. E aqui no versículo 20, essa parte que eu vou ler, menciona o final dessa visão. E tem alguns comentários que eu quero fazer a respeito da leitura de hoje. Então, vamos lá. Aqui diz o seguinte: e novamente me proibiu de unir-me a qualquer delas. E muitas outras coisas disse-me, as quais não posso no momento escrever. Quando tornei a voltar a mim, estava deitado de costa, olhando para o céu. Quando a luz se retirou, eu estava sem forças. Mas tendo logo me recuperado em parte, fui para casa. Ao apoiar-me na lareira, minha mãe perguntou-me o que se passava. Respondi: não se preocupe, tudo está bem, eu estou bem. Então, essa parte aqui tem umas duas partes aqui que me chamam muita atenção, eu quero compartilhar com vocês. Primeiro é quando Joseph Smith diz assim: quando tornei a voltar a mim. Então, ele está relatando o testemunho dele e ele fala como se ele não tivesse no corpo, quando eu tornei a voltar a mim. Então, é muito difícil, viu? Você mesmo que é acostumado a prestar o testemunho para as outras pessoas de como você ficou sabendo que essa é a igreja de Cristo, que o livro de Mórmon é verdadeiro. É muito difícil a gente descrever sentimentos, do que o Espírito Santo colocou em nós. Às vezes falta palavra, e por mais que nós temos um vocabulário rico, a gente não consegue se expressar direito. É difícil fazer essa... colocar para fora, mostrar para as pessoas. Cada um tem que ter a sua própria emoção. A gente apenas compartilha e espera que as pessoas possam seguir o exemplo e buscar o seu próprio testemunho. Só dá para saber quando a pessoa tem a experiência mesmo, tá bom? Então é muito difícil quando ele está compartilhando aqui e ele fala que quando tornei a voltar a mim. Por exemplo, Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 2, Paulo está falando de quando ele teve uma visão a qual ele foi ao céu. Olha como ele relata, Ele usa aqui na terceira pessoa, como se não fosse ele, Mas ele está falando dele mesmo. Ele diz aqui, em capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então ele conta a experiência de quando ele foi ao reino celestial, que ele vislumbrou ali os 3 reinos de glória. E ele mesmo que passou por essa experiência e está compartilhando, ele está falando, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu também não sei, quem sabe é Deus, porque eu mesmo não sei explicar. Então é muito difícil descrever coisas, testemunho, uma experiência espiritual muito forte, é difícil da gente estar descrevendo, tá bom? Então a gente pode ver isso em vários relatos das escrituras. Bom, continuando aqui, uma outra parte que me chamou a atenção e até eu encontrei um padrão nas escrituras que eu quero compartilhar com vocês, é a parte que ele diz assim, estava sem força, mas tendo logo me recuperado em parte, fui para casa. Aí ele vai lá e se apoia na lareira ali, a mãe dele pergunta o que se passava, porque não é normal, ele chega cansado, se apoia na lareira. Então, após a visão que Joseph Smith teve, ele ficou sem força, ele ficou fraco, como homem natural. A sua força física ali tinha acabado, então estava se recuperando em parte ali. E nisso que eu quero compartilhar com vocês, porque existe um padrão dentro das escrituras sobre isso, tá bom? Então, vou pegar algumas escrituras que demonstram que quando as pessoas têm uma experiência espiritual muito forte, o seu espírito se eleva, mas a carne acaba ficando fraca. Então vamos lá, eu vou pegar a primeira escritura aqui que está em 1 Nef, capítulo 1, versículo 7. Aqui quem teve a visão foi Leí, tá bom? Ele viu o Senhor falando com ele num pilar de luz sobre uma rocha. E aí ele volta para cá, olha o que acontece aqui no versículo 7. E aconteceu que ele retornou para a sua casa em Jerusalém e jogou-se sobre a cama, dominado pelo Espírito pelas coisas que vira.
Por que será que Leí voltou e se jogou sobre a cama ali, né? Será que ele estava cansado? Sim, ele estava sem força, porque ele tinha acabado de ter uma experiência espiritual muito forte. Outro versículo aqui que me chamou a atenção é Daniel, tá bom? Quando Daniel ele teve uma visão, ele também menciona que ele ficou sem força. Está em Daniel, capítulo 10, versículo 8. Diz assim: Fiquei, pois, eu só a ver essa grande visão, e não ficou força em mim, e mudou-se em mim o meu vigor em desmaio, sem reter força alguma. Então ele conta aqui que quando ele teve a visão, ele ficou fraco como se fosse desmaiar, ele não tinha força alguma nele, fugiu o vigor dele. Então veja que tem um padrão nas escrituras sobre isso. Quando Moisés, essa eu acho que é uma das melhores, né? Quando Moisés ele falou com Deus ali face a face, olha só quando a glória do Senhor se retira dele, como Moisés ele se sente. Fica lá em Moisés capítulo 1, versículo 9 e o 10, diz assim, ó: E a presença do Senhor apartou-se de Moisés, de modo que sua glória não estava sobre ele, e Moisés foi deixado sozinho. E ao ficar sozinho, caiu por terra. E aconteceu que se passaram muitas horas antes de Moisés recobrasse a força natural como homem. E disse a si mesmo: Ora, por essa razão, sei que o homem nada é, coisa que nunca havia imaginado, né? Então ele viu que quando a presença do Senhor saiu de perto dele, ele ficou várias horas tentando recobrar ali a força, né, como homem natural. Então a força da pessoa realmente vai embora. Então, uma pergunta: será que somente tendo uma visão, vendo Deus o Pai, Jesus, somente se for uma grande visão que a pessoa pode ficar sem força? Essa força aqui é o que acontece, é uma experiência espiritual tão forte que o nosso espírito fica muito mais elevado do que a carne. Então parece que o espírito consome a carne, a força da carne, tá bom? Então, respondendo a pergunta aqui, tem um missionário que era Amon, tá bom? E quando ele encontrou os outros amigos dele, Alma e os outros amigos, ele também ficou sem força porque ele sentiu a presença do Senhor muito forte, tá bom? Ele teve essa experiência, ele não viu um anjo ou coisa assim, ele viu os amigos dele e ficou tão feliz, ficou tão exaltado no espírito. Olha o que aconteceu aqui, se encontra em Alma, capítulo 27, versículo 17. Ora, a alegria de Amon foi tão grande que transbordou. Sim, ele ficou tão enlevado na alegria de seu Deus, que lhe exauriram as forças e caiu por terra novamente. Então ele já tinha se levantado ali, ficou feliz de novo, caiu de novo por terra, de tal tamanho a experiência que ele teve ao recobrar, ao ver os seus irmãos ali novamente, né, que ainda eram seus irmãos no Senhor e estavam firmes na palavra de Deus. Então veja que experiência maravilhosa, tá bom? E ele também ficou sem força física nesse momento. Bom, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, é que nós vivemos muitos e muitos anos na presença do Pai Celestial, de Jesus Cristo, né? Ou seja, na nossa vida antes de vir a essa terra. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Nós não tínhamos um corpo físico de carne e ossos como nós temos aqui, né? Nosso corpo era espiritual. E é até engraçado dizer, né? Porque se nós vivíamos há tanto tempo como espírito, ao ganhar esse presente, esse corpo físico que tem alguns dons e alguns apetites também, né? As pessoas se deixam levar pela vontade da carne, ou seja, o espírito se dobra à vontade da carne, às paixões, à corrupção, ao pecado. Então nós que vivemos não sabemos, né? Mas são muitos anos que nós vivemos na presença de Deus como espírito. Não podemos chegar aqui nesse curto espaço de tempo se dobrar à vontade da carne. Até Alma, o profeta, ele tinha falado algo aqui, né? Sobre fortalecer o espírito. Ele disse assim, ó: Fazei com que todas as tuas paixões sejam dominadas, para que te enchas de amor. Procura fugir da ociosidade. Então, nós devemos fazer com que todas as nossas paixões sejam dominadas, né? Ou seja, o nosso espírito, que habita esse tabernáculo de carne,
ele deve dominar o corpo, dominar as paixões, dominar os apetites, todas as coisas. Esse é o propósito. Não podemos deixar que o corpo domine o nosso espírito, tá bom? Isso quer dizer que a vontade da carne, os pecados, os desejos estejam levando a gente a cometer pecado. Nós que temos que dominar o nosso corpo, esse presente que Deus ele nos deu. Bom, então se você quer se elevar no espírito, né? E você não vai ter uma grande visão, ver anjos ou coisa assim, né? Tem uma frase que sempre usam, né? Que diz assim, que se a montanha não vem até Maomé, Maomé vai até a montanha. Então, uma coisa que nós podemos fazer para se elevar no espírito, e é uma das melhores que eu conheço, né? Eu acho que fica na lista número 1 para mim, seria jejuar. Porque quando nós jejuamos, nós negamos alimento físico ao nosso corpo. Bom, e isso acaba diminuindo a força física. E com isso a força espiritual ela aumenta muito. Nós se aproximamos muito de Deus. No manual aqui do Guia de Estudo das Escrituras fala o seguinte do jejum: abster-se voluntariamente de comer e beber, com o propósito de se achegar a mais perto do Senhor e invocar suas bênçãos. Bom, então, algo que nós podemos fazer para elevar o nosso espírito e estar mais perto do Senhor é jejuar. Domingo passado foi o primeiro domingo do mês, que é o domingo aí que nós jejuamos. Se você não jejuou, jejue. E se você já jejuou, você pode jejuar novamente para se aproximar mais e mais de Deus. Eu gosto muito do mandamento do jejum, porque ele é como uma mesa de negociação, né? Cada mandamento que nós guardamos, nós recebemos uma bênção. Mas o jejum, ele é como se fosse uma mesa de negociação, porque o Senhor permite que quando eu esteja jejuando, eu fale para ele um propósito, algo que eu quero alcançar naquele jejum. Então, é a bênção que eu peço ao Senhor. Então, fazendo o jejum da maneira correta, o Senhor ele vai nos abençoar e conceder aí os nossos pedidos. Então, eu desafio você. Se você não jejuou o primeiro domingo do mês, jejue. E se você já jejuou o primeiro domingo do mês, jejue mais uma vez esse mês, para se aproximar mais do Senhor e alcançar as bênçãos que o Senhor já está preparado aí para te dar. Basta a gente pedir e demonstrar a nossa determinação de buscar. E o jejum é uma ótima forma de fazer isso e vamos ajudar os necessitados, pobres. O jejum serve para tudo isso. Eu deixo essa mensagem e esse desafio com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.